Boa noite, pessoal. Então, estamos começando mais uma aula sobre bioestatística, onde nós abordaremos os seguintes assuntos: medida de posição ou de tendência central, medida de dispersão, amplitude de variação, variância e desvio padrão. Então, esse é o objetivo da nossa aula aqui na Escola Técnica Dama. Então, iniciando a aula, vamos iniciar falando então sobre a comparação, né, entre média, mediana e moda. Então aqui tem duas tabelas aí, ou três tabelas aí, ou melhor, uma linha que se refere à média, uma que se refere à mediana e uma moda, onde vai dizer a definição, algumas vantagens, limitações e quando usar, em quais situações. Então a média diz que a definição é da seguinte forma: soma de todos os valores dividido pelo total de elementos do conjunto. Então você pegar todos os valores da medida, vai somar todos eles e vai dividir pelo número deles. Vantagem: reflete cada valor, né? Possui propriedades matemáticas atraentes, porque a matemática para fazer soma e dividir não é uma coisa tão complicada. Então é atraente a matemática dela. Limitações: é influenciada por valores extremos. Quando os valores são muito pequenos ou muito grandes, então ela ocasiona um certo erro durante a medida. Então, talvez, quando tem valores extremos, ou muito pequenos ou muito grandes, não seria uma boa ideia fazer uma média. Talvez fazer uma mediana ou ainda uma moda, como veremos mais à frente. Quando usar? Deseja-se obter a medida de posição que possui a maior estabilidade. Houver necessidade de um tratamento algébrico posterior. Então, fazer a média, então fica fácil fazer dessa forma aí. A mediana é o valor que divide o conjunto em duas partes iguais. É o termo central, é o termo do meio de uma determinada amostra, desde que ela esteja já no rol, né? Então, desde que ela esteja tratada na sua forma crescente ou decrescente, como vocês acharem melhor. Ela é menos sensível a valores extremos do que a média, por exemplo. Então, ela tem mais estabilidade em relação a esses valores extremos. Porque esses valores extremos ou vão estar bem acima do termo central ou abaixo do termo central. Por isso que são falados de termos extremos. Difícil de determinar para grande quantidade de dados. Então, se você tem uma amostra meio grande, às vezes ela se torna um pouquinho complicada de se descobrir quem é a mediana. Vamos tentar ver isso nesta aula também. Quando usar, deseja-se obter o ponto que divide o conjunto em partes iguais. Há valores extremos que afetam de uma maneira acentuada a média, então seria indicada a mediana, e a variável em estudo é salário. Né? Então também é interessante usar a mediana. E a moda? O valor mais frequente. A moda eu considero, vamos dizer assim, a parte mais fácil de se fazer nessas medidas de tendência central, porque é o valor que mais aparece. Moda, é o nome, né? Valor típico, maior quantidade de valores concentrados nesse ponto. Não se presta a análise matemática. Pode não haver moda para certos conjuntos de dados. Né? Deseja obter média rápida e aproximada de posição. A medida de posição deve ser o valor mais típico dessa distribuição. Então, a partir de agora, a gente vai estar visualizando como que funciona a questão da média, como que funciona a questão da mediana e também a questão da moda. Como podemos ver nesse slide, nós temos aqui, né, a média aritmética. Como que representa essa média aritmética? É com esse x elevar com esse tracinho em cima. Então isso representa média. Então esse carinha aí, né, esse x com o tracinho em cima, indica a média. Então a média é o somatório de todos os valores parciais da medida que você estiver tendo, divididos pelo número delas. Então é isso que ele está falando aí em relação a essa equação referente à média. Então, para calcular a média, o que eu vou fazer nessa situação? Bom, como eu tenho aqui, como vocês podem perceber, eu tenho uma pesquisa tipo A, né, nível de colesterol, tipo B também o nível de colesterol. E temos as medidas aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Percebam que na minha fórmula, né, eu tinha lá o número de elementos. Então, como eu tenho 20 elementos aqui, o termo de baixo é 20.
Como que eu calculo, então, a média do A ou do B? O procedimento vai ser o mesmo, tá, pessoal? Então, você vai pegar esse primeiro valor, 233, vai somar com o segundo valor, que é 233, e de aqui, por causa do espaço, a gente colocou só os dois últimos aqui, ó, 212 e 235. Mas você deve somar esse, com esse, com esse, com esse, com esse, com esse, e assim sucessivamente, até chegar nesse termo aqui. Depois de você somar todos esses elementos, todos esses termos, você vai fazer a divisão pelo número deles, que é 20. Observem que o nível de colesterol tipo A, ele chega em 245,05 miligramas a cada 100 ml. Então essa é a relação. O tipo B, então vocês podem estar fazendo esse cálculo para ver qual que é a média desse colesterol aqui, tá? Então, dessa forma que procede essa situação. Tem alguns exercícios aí que vocês podem estar relacionando. Bom, então a média é só pegar, somar os valores, né? Somando os valores se divide pelo número deles. Então, e essa é uma média bem simplificada. Mais à frente, a gente vai ver que existe um tipo de média que se calcula um pouquinho diferente dessa média aí. Mas falarei mais à frente, que daí eu vou fazer o modelo para vocês e o exemplo também para vocês. A mediana, então, é o termo central. Como que calcula a mediana? Bom, tem duas regras. A primeira regra diz assim, ó, quando o número de observações for ímpar, a quantidade da amostra for ímpar, tipo, por exemplo, 11, 15, 21, 101, 1 milhão e 1, são números ímpares. Como é que eu faço para calcular, então, o termo central? Se for ímpar. N mais 1 sobre 2. Aonde N é o número de termos. Se for 11 termos, é 11 mais 1 divididos por 2. É assim que você vai fazer para estabelecer a mediana, ou seja, o termo central da tua amostra. Porém, se esse termo for par, se ele for par, você vai ter que fazer dois cálculos. Você vai ter que calcular N sobre 2, né, que é o número de termos sobre 2, e também vai ter que calcular N mais 2 sobre 2. Você achando esses dois valores, você soma ele e divide por 2. Então você vai ter o valor teu final ali, tá, da amostra. A gente vai analisar isso aqui mais à frente e vai mostrar para vocês como que isso ocorre. Então eu só vou passar aqui na minha folha, né, na minha folha eu vou passar o quê? Ó, então vamos colocar aqui, ó. Quando for ímpar, nós temos N mais 1 sobre 2. E quando for par, eu tenho N sobre 2 e N mais 2 sobre 2. Vamos lembrar disso aqui daqui a pouco. Isso aqui serve para fazer o quê? Cálculo da mediana. Essa aqui, cálculo da média. Tá? Então nós temos aí o cálculo da mediana e o cálculo da média para a gente ver daqui a pouquinho como que isso ocorre. Bom, então já vimos aí como que se faz isso. Então a gente vai olhar aqui para a amostra do nível de colesterol, por exemplo, e vai tentar estabelecer a média. Não se esqueça que aqui nós temos 20 termos. Não esqueçam que eles não estão no rol, eles não estão alinhados na forma crescente ou decrescente. Observem isso aí. Então, vocês podem perceber aqui, ó, ele diz aqui, ó, ordenam-se os valores, né? Tipo de colesterol, então. Observe que aqui, ó, 181, 197, 202, 212, 218, 224 e assim sucessivamente. Então foi ordenado, ou nós temos o rol, né, das medidas. Observem aqui que ele está dizendo que é o termo 239 e o termo 246. Tá? É isso que ele está dizendo aqui. Bom, então vamos tentar entender por que ele está dizendo que é o 239 e por que é o 246. Primeiramente, nós sabemos que essa nossa amostra tem quantos elementos mesmo? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 é par. Sabendo que 20 é par, então significa que eu vou usar qual sistema para achar o termo que eu preciso saber. Eu vou usar
o sistema par. Sistema par. Quando eu uso esse sistema par aqui, como que funciona então? Eu vou colocar aqui, ó, n sobre 2. Eu tenho 20 termos, certo, pessoal? Divididos por 2, quanto que dá? 10. N mais 2 sobre 2. Quantos termos eu tenho? Eu tenho 20, mais 2 sobre 2. Então eu vou ter 22 sobre 2, que é igual a 11. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. O que esse 10 que eu achei aqui e o que esse 11 que eu achei aqui são? Esse 10 quer dizer que é o 10º termo que eu preciso saber. E esse cara aqui quer dizer que é o 11º termo da minha amostra. Então eu volto lá na minha amostra e vou dizer agora quem é o meu 10º termo e quem é o meu 11º termo. Se você for olhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O meu 10º termo, quem que é meu 10º termo, pessoal? 239, tá? Pessoal, 10, 11. Quem que é o meu 11º termo, pessoal? Meu 11º termo é 246. 246. O que eu faço com esse termo, que é o 10º termo, e com esse termo, que é o 11º termo? Eu pego o primeiro termo, somo com o segundo termo e divido por 2. Então eu vou pegar lá 239 mais 246 divididos por 2. Isso aqui vai me dar um resultado de 242,5 miligramas a cada 100 ml. A cada 100 ml. Então é isso que é a mediana, quando o número for, a quantidade de elementos for par. Então observem que nós temos o seguinte. Então nós temos aqui, esse valor que eu vou localizar aqui é o 10º termo e o 11º termo. Então nesse sentido, né, eu mostrei para vocês quem é o 11º e quem é o 11º termo. Ó, colesterol tipo A. Vamos voltar aqui nas imagens, ver se quanto que foi a nossa média do colesterol tipo A. Vocês podem observar aqui, ó, que o colesterol tipo A para mim foi 245,5. E olha o valor que nós conseguimos aqui, no caso aqui foi a média, né? A média. E olha a mediana, 242,5. São valores um pouquinho, né, com uma pequena diferença aí em relação em relação ao outro. Bom, mas nós podemos, por exemplo, ter uma outra situação onde eu tenho esses elementos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8. Quantos elementos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse caso, como eu tenho 7 termos, 7 elementos, e como é que eu calculo a mediana? É n mais 1 sobre 2. Então quer dizer que eu tenho 7 elementos mais 1 sobre 2, aonde vai ser 8 sobre 2, aonde eu quero saber o quarto termo. Quem que é o quarto termo para mim nessa situação aqui? 1, 2, 3, 4. O quarto termo é o número 4. Então quer dizer que a minha mediana, aqui era a minha mediana também, tá? Vou colocar aqui um ME aqui para nós saber. A minha mediana, nesse caso, é o número 4, olhando para essa amostra aqui, ó. Mas e aí? Será que se eu tiver essa outra amostra, o que muda nesse sentido? Bom, essa outra amostra, o primeiro passo é fazer o rol dela. Então eu tenho um número, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 2.519. Olha os números que eu tenho aqui. Então esse é o meu rol, né? Meu rol.
Quantos termos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 termos também. 7 termos também. Então quer dizer que eu quero saber, o que eu quero saber aqui, ó? Se eu tenho 7 termos aqui. Eu quero saber novamente o meu quarto termo. Quem que é meu quarto termo aqui? 1, 2, 3, 4. Esse é meu quarto termo. Então significa que a minha mediana é esse cara aqui, ó. É esse cara aqui. Mas agora eu pergunto para vocês, será que a minha média também será 4, como nesse exemplo aí? Como que eu faço para mim calcular a média mesmo? Para mim calcular a média, basta somar todos os números e dividir pelo número deles. Então eu vou somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 7 mais 8 mais 2.519. E vou dividir tudo isso aqui por 7. Por que 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por isso, quando eu faço essa minha soma e divido por 7, vejamos quanto vai dar. Então eu tenho o número ali, ó. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 7 mais 8 mais 2.519. Igual. Divididos por 7, igual. Percebam o valor da minha média. O valor da minha média é de 363,42. Enquanto a minha mediana é 4. É 4, né? Porque nós temos aqui no quarto termo o número 4. Agora eu pergunto para vocês, qual a discrepância melhor nos termos? O que está sendo calculado em relação à mediana ou o que está sendo calculado em relação à média? Olhem para os teus resultados. Então significa que nesse caso a minha mediana mostra mais a realidade desse conjunto de números. É isso que quer dizer. Enquanto esse valor aqui ó, não mostra as características desse conjunto de termos aqui. Por quê? Deu 363. Esse valor é muito alto para esses números aqui e muito baixo para esse cara aqui. Agora o 4 não. O 4 satisfaz a grande maioria dos termos que nós temos aqui. Então, nesse sentido, a mediana seria uma melhor medida. Por quê? Porque nós temos valores discrepantes, muito grandes, comparado com os demais. Tá? Então, é nessa situação que a gente estava fazendo, que a gente estava analisando, né, a situação lá no início da aula. Bom, e a moda? Como é que a gente calcula a moda? A moda, a gente olha para o conjunto de números, olha para eles e vê aquele que aparece mais. Aquele que aparece mais é a moda, né? Então, se a gente olhar aqui para esses valores, agora, vocês observem que eu vou ordenar esses números, né? Que eu tenho o número 1, que eu tenho o número 4, eu tenho 1, 4, 2, 3. 2, 3 4, né? Isso, 1, 2, 3. Eu tenho um valor 5, um valor 7 e um valor 12. Confere? Vamos ver quantos números nós temos, só para ter certeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aqui, quantos que nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu não escrevi um aí. Ajudem lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos descobrir aí onde que está o problema aí, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ah, faltou 8. Justamente o 8 faltou aqui. Então tá faltando o número 8 aqui, ó, tá? Para dar os 8 termos. Bom, primeiramente eu vou calcular a média, só para a gente ver como que isso se comporta, tá?
Então, 1 mais 4 mais 4 mais 4 mais 5 mais 7 mais 8 e mais 12. Divididos por quanto mesmo, pessoal? Por 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Divididos por 8. Tá? Divididos por 8. Quanto que isso vai me dar? Bom, é 1 mais 4 mais 4 mais 4 mais 5 mais 7 mais 8 mais 12. Divididos por 8. Então, nós vamos ter uma média de 5,62. Então, essa aqui é a nossa média. Agora, vamos à nossa mediana. A nossa mediana, então, como é par, né? Então, nós vamos ter que fazer o cálculo n sobre 2 primeiro. Quem que é o n? É 8, né? 8 que é o número total aí. Então, quer dizer que o meu primeiro termo é o quarto termo. O segundo, então, é n mais 2 sobre 2. Ou seja, 8 mais 2 sobre 2 é igual a 10 sobre 2, que é igual a 5. Então, quer dizer que agora eu vou precisar saber o meu quinto termo. Então, observem que eu preciso saber quem é o meu quarto termo e quem é o meu quinto termo. Né? Lembre que eu estou fazendo quem? A mediana. A mediana. Vamos colocar aqui, ó, mediana. Tá? Quem que é meu quarto termo? 1, 2, 3, 4. 4. Quem é o meu quinto termo? 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5 divididos por 2. Então eu vou ter 9 divididos por 2, então eu vou ter 4,5. E esse valor é o valor da minha mediana. Bom, e qual é o valor da minha moda? A minha moda, eu preciso fazer algum cálculo? Não. Só olhar para a minha amostra. Qual é o valor que mais se repete aqui? É o 4, se repete 3 vezes. Então quer dizer que o meu valor é 4. Então observem que a minha média dessa amostra aqui, né? A minha média foi de 5,62. A minha mediana foi 4,5 e a minha moda foi 4. Tá? Então vocês podem estar observando essa pequena relação que nós temos aqui em relação a esses três sistemas de medida de tendência central, que é a média, a mediana e a moda. Eu espero que tenha ficado claro aí essa nossa pequena relação aí. Ok, pessoal? Bom, continuando então, nós temos aqui alguns exemplos, alguns exercícios que vocês devem fazer para descobrir aí os valores, tá? E chegamos num ponto que é um ponto bastante importante em relação aos demais, tá? Importante porque aqui nós temos uma outra sistemática para descobrir quem é a média, quem é a mediana e quem é a moda. Para isso, então, para nós fazermos essa situação, então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos escrever aqui, ó, 1,5 até 2, né? Aí 2 a 2,5, 2,5 a 3, 3 a 3,5, 3,5 a 4, 4 a 4,5, 4,5 a 5, tá? E vamos montar a nossa pequena tabela aí, tá? Então nós temos a classe, né? E essa classe aí, nós temos esses valorzinhos aí, tá? Então nós vamos ter aqui, papapá, mais um e mais um que o professor vai acrescentar para vocês, tá? Então nós temos a nossa tabela, que é a tabela que nós temos ali no slide. Só que o professor quer fazer algo a mais agora aqui nessa tabela para ajudar vocês a determinar algumas coisas. Primeiramente,
Então ele colocou que isso aqui é a classe. Ele está dizendo que aqui é o ponto médio e aqui é a frequência absoluta. Eu ainda, além da frequência absoluta, eu vou colocar assim, ó, frequência acumulada, tá? E vocês vão entender daqui a pouco o porquê dessa frequência acumulada. Primeiramente, o que é esse ponto médio aqui? Esse ponto médio, no caso aqui do 1,5 do 2, é quando você soma 1,5 mais 2 igual divididos por 2. Tá? Então observem que dá 1,75, que é o valor que nós temos ali na tabela. O mesmo foi feito para o próximo. Foi feito assim, ó, 2 mais 2,5 igual divididos por 2. Então você vai ter 2,25. E assim sucessivamente. Então vamos copiar ali da tabela, que está pronto. 1,75, 2,25, 2,75, 3,25, 3,75, 4,25 e 4,75. A nossa frequência absoluta, então, é 3, 16, 31, 34, 11, 4 e 1. Somando esses valores, nós temos 3 mais 16 mais 31 mais 34 mais 11 mais 4 e mais 1. Então a pesquisa foi feita com 100 amostras, tá? Com 100 amostras. O que é essa frequência acumulada aí que o professor colocou aí? A frequência acumulada é a soma das frequências absolutas. Então, a primeira é 3, né? Não, ele repete igual. Mas a segunda é 3 mais 16. 3 mais 16 é 19. Aí eu vou fazer 19 mais 31. Então vai dar 50. 50 mais 34. Então eu vou ter 84. Aí 84 mais 11. Vou ter 95. Mais 4, 99. Mais 1, 100. 100. O que a minha frequência acumulada quer dizer? A frequência acumulada quer dizer o número de termos. O número de termos da amostra. E aqui nós temos 3 termos. Então temos o primeiro, o segundo e o terceiro. Do quarto até o 19º nós temos aqui. Do 20º até o 50º nós temos aqui. 51º até o 84º nós temos aqui. No 85º até o 95º nós temos os termos aqui. E assim sucessivamente. Então aqui é o termo. Né? O termo em questão. Tá? Então é o termo. Para que a gente vai usar isso? A gente já vai ver ou para que a gente vai usar isso aí. Bom, lembra quando eu falei que a média nem sempre é calculada só somando os valores? Então esse é um caso que a gente faz isso. Tá? Então esse ponto médio é o ponto médio quando for histograma. Quando não for histograma, você não precisa fazer o ponto médio. O próprio valor aqui é o ponto médio. Tá? Vamos ver mais à frente, a gente pode fazer mais uma tabela mostrando isso para vocês. Então, para fazer a média, o que você vai ter que fazer? Você vai pegar quantas vezes, isso aqui, esses valores aqui, ó, querem dizer quantas vezes se repete esse número que está aqui. Esse se repete 3 vezes, esse 16, esse 31, esse 34, esse 11, esse 4, esse 1. Para não escrever todos eles, que você vai ter que escrever 100 termos e daí somar todos eles, como que se faz? Então você vai usar artimanha matemática. Você vai pegar lá 1,75 vezes 3. Daí mais. 1,75 vezes 3 mais 2,25
vezes 16, mais 2,75 vezes 31, mais 3,25 vezes 34, mais 3,75 vezes 11, mais 4,25 vezes 4, mais 4,75 vezes 1. Tudo isso aqui, né, dividido por quanto? 100 termos, porque nós temos aqui que é 100 termos, tá? Então tudo isso aí divididos por isso. Bom, o que você faz agora? Agora você efetua as multiplicações. Resolve isso, e depois soma tudo e divide por 100. É isso que se faz. Conforme o que deu ali no problema, ele diz que esse cálculo deu o valor de 3. Tá? E isso é a nossa média. Isso é a nossa média. Mas qual será que é a nossa mediana? Bom, para calcular a nossa mediana, eu vou precisar fazer esse cálculo aqui e esse cálculo aqui, porque é um número par, 100 é par. 100 é par. Esse cálculo aqui e esse cálculo aqui. Para descobrir o quê? O termo. Para descobrir o termo. Para isso que a gente vai fazer esse cálculo aí. Bom, quem que é esse n? É o 100. 100 sobre 2. Então eu preciso do 50º termo. Quem é o meu 50º termo? E aqui vai ser 100 mais 2 sobre 2, que vai ser 51º termo. Né? 100 mais 2, 102. 102 dividido por 2, 51. Quem é meu 50º termo e o meu 51º termo? Vamos para a tabela. Nós queremos saber o 50º termo. Vocês concordam que o meu 50º termo está aqui, ó. Aqui vai ter o terceiro termo, aqui vai ter o 19 termo, ou 19º termo, e aqui vai até o 50 termo, ou o 50º termo. Então, o 50º termo está aqui, ó. Esse é o meu 50º termo, tá? Mas o 51º, porque eu não preciso só do 50º, eu preciso do 50 e do 51. O 51 está aqui, ó, porque aqui vai só até 50. Então o 51 está aqui. Então quer dizer que meu 51º termo está aí. Tá aí. Por que eu preciso saber isso? Por que eu preciso saber isso? Essa é a pergunta, tá? O meu 50º termo, então, não vai chegar bem lá embaixo. O meu 50º termo, então, ele está aqui, ó. Quer ver? Ele está aqui, ó. Esse cara aqui, ó, é o meu 50º termo, tá? Que é o meu ponto médio. E o meu 50º termo é esse cara aqui, ó, que é o meu ponto médio, tá? Então eu vou escrever eles aqui embaixo, tá? Aonde o meu 50º termo, é 2,75 e o meu 51º termo é 3,25. 3,25. O que eu faço com o meu 50º e com o meu 51º termo? Eu calculo a minha mediana. Aonde a minha mediana será o 50º termo mais o 51º termo dividido por 2. Quanto que vai dar isso, será? Então eu vou calcular aqui, ó, 2,75 mais 3,25 igual dividido por 2. Então a minha mediana vai ser 3. Vai ser 3, tá? Então eu posso escrever que
eu posso escrever que a minha mediana, é igual a 3. Muito bem. Mas além da média e da mediana, como que eu descubro a minha moda? Lembrem que a moda é o termo que mais aparece. Então nós temos aqui a frequência absoluta, o número de vezes que cada coisa aparece. Então aqui aparece 3, 16, 31 e assim sucessivamente. Qual o número que aparece mais vezes? É 34. Quem que é o número 34? 3,25. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que a minha moda é o termo que mais aparece, que é o 3,25. 3,25, tá? E assim a gente calculou então aqui, calculou o quê? Calculou a nossa média, a nossa mediana e a nossa moda, tá? Lembre que essas medidas de tendência central vamos dizer assim, é a discrepância entre os valores que a gente tem. Entre esses valores aqui, ó, tá? A discrepância entre esses valores. Se fosse no caso de idades, seria em torno de 3 anos aqui, 3 anos na média, 3 anos na mediana, 3 anos na mediana e 3,25 anos na moda, que seria a diferença de idade de uma determinada amostra, tá? Então seria nesse sentido aí. Essa diferença se dá devido aos valores que a gente tem aqui na amostra em questão. Tá bom, pessoal? Então esse foi o cálculo aí quando for histograma. Então nós temos esse probleminha aí. Temos que calcular primeiro o ponto médio, tá? A frequência absoluta nós vamos saber e daí você calcula a frequência acumulada. A frequência acumulada ajuda a gente a descobrir o termo em questão, tá? Bom, seguindo a aula, então nós vamos ter algumas outras medidas que é conhecido como medidas de dispersão. Essas medidas de dispersão, elas são mais precisas que a média, a mediana e a moda. Elas são medidas que se distanciam da média, dizendo que se a distribuição é mais homogênea ou mais heterogênea, ou seja, se os valores são mais próximos ou menos próximos, vamos dizer dessa forma aí. Assim, as mais utilizadas são a variância. A variância é representada pela letra V, variância, S ao quadrado, ou essa letra grega aqui chamada sigma, representa variância, tá? Vamos a um exemplo de variância. O salário médio pago na minha empresa é de 4.000 com desvio padrão de 3.000. Olha só o desvio padrão. Aí o candidato ao emprego diz, então eu posso ganhar entre 1.000 e 7.000? Será que é isso aí? Tem, gente, né? Então, para calcular a variância pode ser representada nesses moldes que está aí, né? V igual a S ao quadrado, igual a sigma ao quadrado, somatório da frequência, o somatório lá da frequência menos a média, vezes a frequência, né, que temos lá, divididos pelo número de amostra que nós temos aí. Tá, então vamos lá. Então o V significa variância, o símbolo matemático ali se chama somatório, tá? O valor da variável em questão, né, o x, a média da distribuição, a frequência absoluta e o total da amostra. Então é isso que a fórmula da variância nos fala. E o desvio padrão? Então o desvio padrão mede uma distância. Ele nunca será negativo. No mínimo será zero quando a amostra for totalmente homogênea. Tá? Possui a mesma unidade de medida que os dados originais do rol. Então, se for idade, você vai colocar em anos, por exemplo. Né? Se for hora, vai colocar em termos de hora, tempo, né? E assim sucessivamente. Como que eles são representados aí o desvio padrão?
Então, dp ou s ou o sigma, sem o quadrado. E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, para descobrir o desvio padrão, você tem que calcular a variância. Então, essa é a relação que nós temos aí. Vejam que nós temos aqui 3 turmas. Temos a turma A, B e C. Observem que a média da turma A é 16 anos, da B 16 anos e da C 16 anos. Ou seja, todas elas têm a mesma média. Tá? Mas observem que a turma A tem 15, 16 e 17 anos, a turma B tem de 14 até 18 e a turma C de 14 até 20. Qual das turmas é mais homogênea? Para fazer isso, nós temos que calcular primeiramente a variância. Né? Como é que a gente calcula aí a variância? Então, primeiro, o desvio da média. Então, 15 menos 16, aonde 15 é a idade e o 16 é a média, tá? Então, significa que eu tenho menos 1. O mesmo eu faço ali com o próximo, e aí vamos ao desvio ao quadrado. Então, primeiramente, o resultado do desvio da média foi menos 1, então quer dizer que é menos 1 ao quadrado, daí menos 1 ao quadrado é 1. E assim segue aí a amostra. Para calcular a variância, então, a gente vai fazer ali 3 vezes 1. Da onde que saiu esse 3 vezes 1? 3, que são aqui os alunos, a frequência, vezes 1, que é aqui do desvio padrão, aqui, ó, ao quadrado. Tá? 15 vezes 0, ó, 15 vezes 0, ó, e 3 vezes 1, ó, 3 vezes 1. Fazendo esse cálculo, somando e dividido por 21, nós temos 0,28 anos. Quer dizer que o desvio a variância da amostra é 0,28 anos. Quando eu extraio a raiz, então ele tem 0,53 anos, que seria em torno de meio ano a diferença de um para o outro. A turma B eu faço a mesma coisa, né? Então nós vamos ter as seguintes relações, tá? Então primeiro, você vai pegar e vai fazer a diferença aqui de quem? Da idade, que seria o x, né? Menos a média, que é o 16, que a gente viu lá no início, para cada uma delas. Depois vai elevar todo mundo ao quadrado e vai ter os valores aqui. Aí você pega os alunos aqui, vezes o resultado do desvio ao quadrado aqui. 7 vezes o 1, 1 vezes 0 e tal, e assim por diante. Percebam que a variância deu 1,81, enquanto o desvio padrão 1,34. O mesmo faz para a turma C. E olha o valor que a gente vai conseguir. Então, desvio padrão de 2,22. Então, na turma A, nós tivemos essa variância, esse desvio, e a mesma coisa para as demais turmas. A turma que mais se aproxima da média de 16 anos é a turma A. Por quê? Porque o valor aqui é o menor valor. Quanto menor esse valor der, mais ele vai se aproximar da média. A turma C possui maior variabilidade, trata-se de uma turma mais heterogênea. Né? Por quê? Porque a diferença entre as idades, aí, entre a média, é maior. Tá? Então seria essa a relação que a gente tem aí em relação a isso aí. Tá? Qual atleta escolher? O atleta X, Y, Z ou W? Né? Qual atleta escolher? Vejam que esse atleta ele pula, né? E tem alguns alcances aí. Né? E esses alcances dele tem 4 amostras, né? Desses alcances. Ó, o X ó, tem 144, 171, 150 e 138. Os demais também têm esses valores. Mas qual atleta seria o mais preciso? Então aqui tem as médias, né? Lembre que para fazer a média é só somar esses valores e dividir por 4, que tem 4 aqui, né? Tanto para um quanto para o outro, né? E aí, nesse exercício aqui, ele montou um pouquinho diferente do anterior. No anterior ele fez na forma de tabela. Esse aqui ele já fez de forma direta aqui os valores, né? Como que ele fez aí então para fazer esse cálculo aí? Tá? Então para isso eu vou montar aqui na nossa folha só para vocês poderem perceber a montagem, tá? Então para calcular então a variância, né? Para calcular a variância, o que eu vou fazer? O atleta ali, no caso, o X ali, né? Vocês percebam que a média dele é 150, certo?
Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá o 144, que é a primeira medida dele. Não é 1,44 aqui, tá? Eu vou apagar isso, que senão vai dar errado. A variância é, então, 144 menos a média. Qual que é a média do x? É 150,75. Isso ao quadrado. Mais. Qual que é o próximo valor dele? É 171, ó. Menos a média, que é 150,75 ao quadrado. Estão vendo? Mas, qual que é a próxima medida dele? 150. Então, é 150 menos 150,75, que é a média, ao quadrado. Qual que é o valor dele? É 138 menos 150,75 ao quadrado. Tudo isso aqui divididos por quanto? Por 4. Por quê? Por que por 4? Porque aqui, ó, nós temos 4 amostras. 1, 2, 3, 4. Tá? Como que ele resolve isso aí? Então ele resolve da seguinte forma. Observem que ele vai subtrair os valores, né? Vai subtrair esses valores aqui. Subtraindo esses valores aqui, subtraindo, ele vai ter esse valor aqui, mas lembre que ele é ao quadrado. Você vai fazer esse valor aqui ao quadrado, que vai dar esse valor aqui. O mesmo vai fazer para os demais. Então ele vai subtrair esses valores, né? E vai levar ao quadrado, todos eles. Ele vai somar todos eles e vai dividir por 4. Então vai conseguir 154,69. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então aqui você calculou a variância. Então raiz quadrada disso, então quer dizer que 12,44. Então ele tem ele varia da média 12,44. Tá? Então para mais ou para menos. O mesmo foi feito para o atleta Y, para o atleta Z também. Agora, observem que nós temos aqui, ó, os valores do desvio padrão. Então o atleta X é 12,44 centímetros, o Y 12,07, 11,02 e 9,47. Agora, qual tem a menor probabilidade, vamos dizer assim, de um erro na questão do salto? O cara que tem um desvio padrão menor, que no caso seria o atleta W. Ele seria mais preciso, a medida dele seria mais confiável. Então, em termos, vamos supor, se fosse para apostar em algum deles, a melhor escolha seria o atleta W, por exemplo. Tá? Justamente pela sua medida, né, ser a menor. Né? Essa medida é a menor em relação à média. Então quer dizer que ele pode ter 9,47 a mais no pulo dele ou 9,47 a menos, depende de como for o desempenho do atleta em questão. Os demais não, os demais já tem uma diferença maior aí. Tá? O coeficiente dessa variação aí, coeficiente conhecido também como coeficiente de variação de Pearson, CV, é o quociente entre o desvio padrão e a média. Então quer dizer o quê? Que CV é igual a S sobre X, onde S é o desvio padrão e o X é a média. Vezes 100 porque o resultado é em porcentagem. Esse vezes 100 é por causa disso. Esse coeficiente de variação é uma medida relativa de dispersão, útil para comparar a variabilidade de observações com diferentes unidades de medida. É definida por, se for populacional, esses são os símbolos, mas normalmente a gente trabalha com amostra, então esses são os símbolos da amostra. Se o CV, o coeficiente de variação de Pearson, der menor ou igual a 15%, quer dizer que tem baixa dispersão. Se der entre 15% e 30%, média dispersão. Maior que igual a 30%, alta dispersão. Tá? Aplicando, então, a comparação de dispersão de um resultado de um experimento realizado com unidades de medidas diferentes. Então aí nós temos horas de uso até falhar, no caso, de alguns tipos de lâmpada. Então tem o tipo 1 e o tipo 2. Observem que, o que o problema fez aqui?
ele calculou a média, né? E calculou também o desvio padrão, né? Com esses resultados, aplicou a fórmula, que é essa que está aqui, né? S sobre X, né? Que é o desvio padrão sobre a média. Então foi pego aqui, ó. É o desvio padrão dividido pela média vezes 100. Então quer dizer que essa lâmpada, que é a lâmpada 1, deu 10,3%. Enquanto a lâmpada 2, 4,5%. Tá? Então, qual que seria a melhor lâmpada aí? Né? Então, coisa para vocês responder. Tá? Calculando, então, o tipo de nível de colesterol ainda, aquele primeiro problema que a gente tinha no início, que a gente calculou lá a média, a mediana, por exemplo. Então, aqui foi calculado o quê? A variância. Né? Então, foi pego os parciais, no caso, ó, 233 menos a média. Mais daí até o último, né? 325 menos a média ao quadrado. Dividido aqui, né, por 19. Então você vai ter aqui o valor. O desvio padrão, né, você vai ter aqui o valor, e o coeficiente é o desvio padrão divididos pela média. Tá? Então só para observar essa relação. E aqui é um exemplo, um exercício que pede para vocês fazerem esse cálculo aí. Tá? Aqui tem mais alguns exercícios, né, que é para vocês treinarem aí essa pequena relação aí. Vejam, então, nos exercícios para ver aí as dificuldades que vocês têm para durante a aula a gente tirar essas dúvidas. Eu sei que aqui é uma matemática um pouquinho, não é que ela seja difícil, mas ela é bem trabalhosa, né? Então qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês devem perguntar, tá? Para que vocês não tenham aí nenhum tipo de problema. Aqui tem vários exercícios, né? Observem ali, no caso aí, o exercício 31, que é esse exercício aqui, ó. Tá? Observem esse exercício aí. Eu vou montar aqui para nós aqui a tabelinha, aonde a nossa tabela, nós vamos ter a idade, né? Então o professor vai colocar como normalmente você vê, a tabela tá de lado nessa situação aí. Mas você vai ter lá, por exemplo, a idade, onde a idade é 13 anos, 14, 15 e 16, tá? Aí depois dessa idade você tem a frequência absoluta. A frequência absoluta. Tá? Então você tem essa relaçãozinha aí. Tá? Eu vou colocar aqui ainda a frequência acumulada. A frequência acumulada. Tá? Vamos separar todo mundo aqui. Olha só. Vamos fazer mais uma linha aqui embaixo. Aqui. Essa linha aqui embaixo é para colocar os valores. Então nós temos ali 13, quantos são? 3, né? 3, 2, 4 e 1. Tá? Então 3 com 2 é 5, 5 com 4 é 9. Então a amostra são 10 pessoas, né? Foram pesquisadas aí em relação à idade. A frequência acumulada, então, como eu já falei para vocês, o primeiro vai até o terceiro termo, né? Até o terceiro termo. O segundo é 3 mais 4, então quinto termo. Tá? Vai até o quinto termo. Então aqui o quarto e o quinto termo. Aqui o 5 mais 4 é nono, então até o nono termo. E aqui vai até o 10º termo. Tá? Então são os valores. Somei 3 mais 2, 5 mais 4 e 9 mais 1. Tá? Então foi isso que eu acabei fazendo aí. Mas a grande sacada dessa encrenca aí eu quero fazer em relação à média, por exemplo. Tá? A média. A média então vai ser 3 vezes 13, mais 2 vezes 14, mais 4 vezes 15, mais 1 vezes 16. Tudo isso aqui divididos por quanto? Por 10. É dessa forma que eu calculo a minha média. Então a minha média será 26, né? 3 vezes mais 28, mais 60, mais 16. Divididos por 10. Ó. 3 vezes 13. Eu fiz errado aí, pessoal. Esse número aqui não é 26, não. 3 vezes 3 é 9 e 39, tá? Então tem um pequeno erro aí. 39.
Ainda bem que percebi antes de terminar. 28, 60 e 16. Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou somar todo mundo aí. Como é que eu somo todo mundo aí? Então vai ser 39 mais 28 mais 60 mais 16. Tudo isso divididos por 10. Então eu tenho uma média de idade, aqui, x, média de idade de 14,3 anos. Tá? Então esse é o meu primeiro resultado. O meu segundo valor a ser calculado será o quê? Minha mediana. Para calcular a mediana, como o número é par, né, o total é par, então como é que eu calculo? Vocês lembram? N sobre 2, né? E N mais 2 sobre 2. Tá? Então vai ser 10, que é o total ali, né, de termos, né, sobre 2. Então eu quero saber o meu quinto termo. Isso que eu quero saber. E aqui vai ser 10 mais 2 sobre 2, aonde eu quero saber o meu, né, sexto termo. Isso que eu quero saber. Então, como eu quero saber o meu quinto termo e o meu sexto termo, vocês podem perceber que o meu quinto termo está aqui, né? Tá aqui o meu quinto termo, né? Certo? Está aqui ele. Então, aqui na verdade tem o terceiro, aqui tem o quarto e o quinto, né? E o sexto termo está aqui, ó. O sexto, o sétimo, o oitavo e o nono termo estão aqui, tá? Então quer dizer que aqui nós temos o quinto termo e aqui nós temos o sexto termo. É isso que quer dizer, tá? Bom, o que me interessa aqui? Me interessa a questão aqui da idade. Então eu quero saber esse valorzinho aqui e esse valorzinho aqui, ó. Isso que eu quero saber, que é o meu quinto termo e o meu sexto termo. Como que eu faço então essa situação para determinar a minha mediana? Eu pego o 14 lá em cima, ó, 14 com o 15 e somo. Tá? E vou dividir por 2. Quando eu faço isso, então eu vou ter aqui, ó, 29 divididos por 2. Tá? Então quer dizer que a minha mediana será 29 divididos por 2 igual a 14,5 anos. Tá? Então nós temos a mediana aqui, ó. A mediana aqui. E a moda, pessoal? Já temos a média e temos a mediana. E a moda? Bom, a moda é o termo que mais aparece. Qual é o termo que mais aparece? Eu olho para a minha frequência absoluta. O que mais aparece é 4. Então quer dizer que 4, o 15 aparece 4 vezes. Então quer dizer que a minha moda é 15. 15 anos. Tá? Então essa é a minha moda. Então dessa forma a gente fez o cálculo aí, né, da média, da moda e da mediana. Professor, tem como fazer, por exemplo, a variância e o desvio padrão e o coeficiente de Pearson? Tem. É só continuar o cálculo. Continuando o cálculo, você consegue fazer isso aí. Como é que você vai fazer? Bom, você pode pegar lá, primeiro a variância, né? A variância, o que é? O que você vai pegar? É a parcial, né? No caso aí. A parcial, né? Certo? Os valores aqui, né? E menos quem? Menos a média. Só que não se esqueça que esse aparece 3 vezes. 3 vezes. Esse 2, esse 4 e esse 1. Então, o que você vai fazer então? Então, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar lá 13 menos a média, que é de 14,3, né? 14,3 a média, elevado ao quadrado vezes 3. Vezes 3. Da onde que saiu esse vezes 3? Esse vezes 3 é esse número aqui, ó. Esse número aqui. O próximo vai ser 2, ó. 14, né? Mais 14 menos 14,3 ao quadrado vezes 2, ó. Da onde saiu esse 2 aqui? Daqui, ó.
da frequência absoluta, ó, dali que saiu o 2. Mais o próximo agora que é 15. 15 menos 14,3 ao quadrado, vezes 4. Vezes 4. Da onde que saiu esse vezes 4? Daqui, ó, da frequência absoluta. E o próximo vai ser 1, então não vou nem precisar colocar esse número 1. Mais, né? Mais. Vou abrir parênteses novamente. Vou escrever lá 16 menos 14,3 ao quadrado. Tudo isso dividido por 10. Porque o total aqui é 10. Tá? Então, por isso, divididos por 10. Então, como é que eu faço o meu cálculo aqui? Bom, eu posso fazer aqui, ó, 13 menos 14,3 igual, né? E elevar ao quadrado. Então, eu elevo ao quadrado. Então, significa que eu vou ter o número 1,69. Vezes 3 igual 5,07. Então, quer dizer que a minha variância será 5,07. Esse 5,07 aqui é o resultado de todo esse cálculo aqui, ó. De tudo isso aqui, ó. Tá? Certo? Agora eu vou para o próximo. Como é que é o próximo? O próximo é isso, é tudo isso aqui, ó. É isso aqui que eu vou fazer agora, ó. Isso aqui, ó. Tá? Como é que funciona então? Funciona assim, ó. 14 menos 14,3 igual. Eleva ao quadrado vezes 2, né? Então quer dizer que eu vou ter o próximo número mais 0,18. Agora eu vou para o próximo. O próximo é isso aqui, ó. É isso aqui tudo, ó. Tá? Então eu vou fazer lá, ó. 15 menos 14,3. Eu fiz uma coisa errada. 15 menos 14,3 igual. Vou elevar ao quadrado vezes 4. Né? Vezes 4, que é esse 4 aqui, ó. Tá? Então o próximo número é 1,96. 1,96. E agora eu vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui que eu vou fazer agora. Então eu vou fazer aqui agora 16 menos 14,3 igual. Eleva ao quadrado. Então eu vou ter no próximo número 2,89 mais 2,89. Tudo isso aqui divididos por 10. Tá? Igual. O que eu faço agora? Eu somo cada um dos valores. Então eu vou somar 5,07 mais 0,18 mais 1,96 mais 2,89 igual 10,1 e vou dividir por quanto? Vou dividir pelo meu 10, dividido por 10 igual. Então quer dizer que eu tenho a variância aqui de 1,01. E para calcular o desvio padrão? Bom, para calcular o desvio padrão é o quê? É o resultado da variância na forma de raiz. Então o desvio padrão será a raiz quadrada de 1,01, que é o valor que a gente conseguiu ir agora. Então o desvio padrão é igual. Então eu pego esse valor aqui, né? E vou determinar a raiz. Então quer dizer que eu vou ter aqui um valor próximo a 1. Tá? Então com isso, a gente calculou então a variância e também o que? O desvio padrão. Tá? A variância e também o desvio padrão. Então nós calculamos desse exercício, que é o exercício 31, que é o exercício que está nesse slide aqui, ó, tem o 31 e tem o 32. Calculamos então a média, a mediana, a moda, a variância e o desvio padrão. E como que calcula o coeficiente de Pearson? Vou aproveitar o espacinho aqui em cima, né? E vou calcular o coeficiente de Pearson. Para calcular o coeficiente de Pearson é S sobre V. O S é o meu desvio padrão, que eu coloquei ali embaixo como DP, ó, DP. Mas o S é o meu desvio padrão. Então o coeficiente de Pearson será 1 sobre a variância, que é 1,01.
1,01. Dividindo 1 dividido por 1,01, pessoal, desculpa aí, eu fiz uma gafe. Aqui é a média. Divididos pela média. Tá? Pela média. Então isso aqui é igual a S sobre a média. Média. Tá? A média. Então 1 dividido pela média. Cadê a média? Olha a média aqui, ó. 1 divididos por 14,3. Então o coeficiente de Pearson será 1 divididos por 14,3 igual. Então quer dizer que 0,069. Tá? Vezes 100, né? Vezes 100 para transformar em porcentagem. Então quer dizer que eu vou ter aqui, ó, vezes 100 igual. Então quer dizer que eu vou ter aqui um valor de 6, aproximadamente, né, 6,7%. Então o que isso quer dizer? Se você olhar lá para a tabelinha, vocês vão ver que isso aqui é uma baixa dispersão. Quer dizer que a diferença entre as idades é bastante baixa. Então você vai ter vamos dizer assim, uma informação bastante importante da tua amostra. Né? E como é que eu consigo perceber isso? Vocês olhem para as idades, ó, 13, 14, 15, 16. A diferença entre as idades é bastante baixa. Então, nesse sentido, isso aqui mostra isso também. Tá, pessoal? Bom, nós temos mais alguns exercícios aí. Eu gostaria que vocês tentassem fazer o máximo possível, né? E depois a gente tiraria as dúvidas de vocês. Pessoal, essa foi mais uma aula de bioestatística pela Escola Técnica Dama. Tenham uma boa noite a todos vocês.